A ansiedade é como um peso invisível que muitos carregam dentro do coração, uma preocupação constante com o amanhã que rouba a paz do hoje. Ela é silenciosa, mas devastadora, e vai se infiltrando pouco a pouco na mente, criando cenários de medo, de insegurança e de impotência. A Bíblia não ignora essa realidade. Pelo contrário, ela nos oferece respostas profundas para que possamos lidar com esse sentimento que tanto aflige a humanidade. Augusto Cury fala muito sobre o que ele chama de síndrome do pensamento acelerado, que é justamente esse estado de sobrecarga mental que acompanha a ansiedade. Pensamentos que se atropelam, preocupações antecipatórias, ruminações, medo do futuro. Ele alerta que esse pensar demais é uma forma de sofrer por antecipação, de viver mais no amanhã do que no hoje. Uma frase bem impactante dele é: a mente presa no passado ou no futuro causa muitas angústias. Aproveitemos o agora, o nosso maior presente. Outra reflexão proposta pelo psicanalista é: quem é escravo dos seus pensamentos não é livre para sonhar. Mas o que a ciência fala sobre a ansiedade? O que ocorre no nosso cérebro para que entremos nesse estado? O sistema de alerta é ativado. Nosso cérebro tem uma área chamada amígdala, não a da garganta, mas a cerebral, que funciona como um alarme interno. Quando ela percebe uma ameaça, real ou imaginária, dispara sinais de alerta. Esse sistema foi criado por Deus para nos proteger em situações de perigo real, como quando nossos antepassados precisavam fugir de predadores. Liberação de hormônios do estresse. A amígdala envia sinais para o corpo liberar hormônios como adrenalina e cortisol. Esses hormônios aceleram os batimentos cardíacos, aumentam a respiração, deixam os músculos tensos e o corpo pronto para reagir, lutar ou fugir. Isso é útil em situações de perigo real. Mas, na ansiedade, esse sistema se ativa sem que haja uma ameaça concreta. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável por analisar, raciocinar e tomar decisões lógicas. Quando a ansiedade dispara, a amígdala se sobrepõe e o córtex pré-frontal perde espaço. Resultado: a pessoa sente medo, preocupação, pensamentos acelerados e dificuldade de pensar com clareza. Se a pessoa não consegue controlar ou ressignificar esses pensamentos, o cérebro entra num ciclo: pensamentos ansiosos, ativação da amígdala, liberação de cortisol, mais pensamentos ansiosos. Com o tempo, isso pode virar um padrão crônico. Em Filipenses 4, 6, 7, encontramos um dos textos mais poderosos sobre esse assunto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui está a primeira chave. A ansiedade não se vence pela força do pensamento ou pela tentativa de controlar o incontrolável, mas sim por meio da entrega. O que a palavra nos ensina é que cada preocupação deve ser transformada em oração. Em vez de permitir que a mente se perca em suposições sobre o que pode dar errado, devemos transferir o peso para aquele que tem o controle de todas as coisas. Jesus também nos ensinou sobre esse assunto em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é a segunda chave: aprender a viver o presente. A ansiedade nasce quando tentamos viver no futuro sem perceber que a nossa vida acontece hoje. É como se o coração corresse na frente, tentando antecipar dores que ainda nem chegaram, e com isso perdemos a oportunidade de viver o agora com gratidão. Jesus nos lembra que cada dia tem a sua porção e que precisamos aprender a confiar em Deus diariamente. Essa é uma chave poderosa para quem deseja encontrar paz. Exercitar a fé como um passo de cada vez, confiando que o amanhã pertence ao Senhor. Um dos gatilhos mentais mais importantes nesse processo é a substituição. Cada vez que um pensamento de ansiedade surgir, troque-o por uma promessa bíblica.
Quando o medo do futuro vier, declare em voz alta: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Quando o coração acelerar por preocupações, repita: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. A mente precisa ser treinada para não alimentar a preocupação, mas para lembrar da fidelidade de Deus. Outro gatilho poderoso é o da gratidão. A ansiedade geralmente foca no que pode faltar, mas a gratidão nos leva a enxergar o que já temos. Por isso, Paulo diz em Filipenses que devemos apresentar os pedidos a Deus com ação de graças. Isso significa que, ao mesmo tempo em que pedimos, já reconhecemos a bondade de Deus no que Ele já fez. Gratidão gera contentamento e contentamento gera paz. Por fim, precisamos lembrar que a ansiedade é combatida pela fé. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O antídoto para a ansiedade não é a certeza do futuro, mas a certeza de que Deus já está lá, cuidando de tudo. Quando o coração se encher de inquietação, lembre-se, você não caminha sozinho. O amanhã que tanto assusta já está nas mãos de Deus, e Ele nunca falhou. Se hoje você sente o peso do amanhã no coração de hoje, receba essa verdade. Deus não te criou para viver preso na ansiedade. Ele te chama para lançar sobre Ele todas as tuas preocupações, para descansar na certeza de que o seu cuidado é constante e fiel. A paz que você tanto procura não está em respostas rápidas, nem em soluções humanas, mas está em Cristo, que é capaz de guardar o seu coração e a sua mente. Cury fala que vivemos num bombardeio de informações, estímulos, expectativas, redes sociais, trabalho, comparação, pressa. Ele indica que devemos perceber quais desses estímulos você pode reduzir ou eliminar para aliviar a mente. Você já reparou como, às vezes, logo depois de um grande momento de vitória, vem um período de profundo desânimo? Isso aconteceu com o profeta Elias, um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento. Em 1 Reis 18, Elias havia vivido um dos dias mais extraordinários da sua vida. Ele orou, e o fogo de Deus desceu do céu no Monte Carmelo, consumindo o holocausto diante de todo o povo. Foi uma cena impactante. A nação inteira viu que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Imagine a fé, a coragem, a ousadia que Elias carregava naquele momento. Mas logo em seguida, em 1 Reis 19, encontramos o mesmo Elias em uma situação completamente oposta. Jezabel, a rainha, jurou que iria matá-lo. Elias, tomado pelo medo, fugiu para o deserto. E a Bíblia nos mostra uma cena marcante. O profeta se senta debaixo de um zimbro e ora dizendo: Já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, que havia sido tão ousado, agora está ansioso, esgotado e até pedindo a morte. Isso soa familiar para você? Talvez você também já tenha experimentado dias de vitória e, de repente, se viu tomado por ansiedade, medo e até pensamentos de desistência. O que aprendemos com essa experiência? Primeiro, que até os grandes homens e mulheres de Deus enfrentam crises emocionais. Ansiedade e depressão não são sinal de falta de fé, mas da nossa humanidade. O segredo está em como permitimos que Deus nos trate nesses momentos. Veja o que o Senhor fez com Elias. Em vez de condená-lo por sua fraqueza, Deus cuidou dele com amor. A Bíblia diz que um anjo veio e lhe trouxe pão e água. Elias comeu, bebeu e descansou. Aqui está a primeira chave. Deus nos mostra que corpo, mente e espírito estão conectados. Muitas vezes, o que precisamos em meio à ansiedade não é apenas uma palavra de fé, mas também descanso, alimentação e cuidado com o físico. Deus não ignora nossa estrutura. Ele nos conhece por inteiro. Depois, Elias foi levado ao Monte Horebe. Ali ele esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas a voz do Senhor veio numa suave brisa. Essa é a segunda chave. Quando estamos ansiosos, o que acalma o coração não é o barulho, não é a pressão externa, mas a voz mansa de Deus que sussurra no mais profundo da alma.
Talvez você esteja procurando respostas no meio da tempestade, mas Deus está falando de forma suave, pedindo apenas que você aquiete o coração para ouvir. Por fim, Deus renovou o propósito de Elias. Ele mostrou ao profeta que ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se curvado a Baal. Elias não estava sozinho, mesmo que se sentisse assim. E Deus ainda lhe deu novas instruções, uma nova missão. Aqui está a terceira chave. Quando a ansiedade e o desânimo tentam nos paralisar, Deus nos lembra que nossa história não acabou, que ainda existe propósito e que nunca estamos sozinhos. Talvez hoje você se identifique com Elias, talvez você esteja cansado, ansioso, sem forças para continuar. Mas eu quero te dizer, assim como Deus cuidou de Elias, Ele também cuida de você. Ele sabe do seu esgotamento, Ele entende as suas lágrimas, e Ele tem poder para renovar suas forças. Se o profeta, mesmo depois de grandes vitórias, precisou ser restaurado, saiba que você também pode ser levantado. Então, respire fundo agora e entregue seu coração a Deus. O mesmo que alimentou Elias, que falou em meio ao silêncio e que renovou seu propósito, é o Deus que hoje estende a mão para você. Não desista. Há um novo capítulo sendo escrito na sua vida, e Deus continua sendo a sua rocha, a sua fortaleza e o seu refúgio. A ansiedade é como um ladrão silencioso. Ela não apenas rouba a paz do coração, mas também rouba o foco da mente. Quando estamos ansiosos, nossa atenção fica fragmentada, o pensamento acelerado, o coração pesado, e isso nos impede de enxergar o presente com clareza. É como se a ansiedade colocasse uma névoa diante dos olhos, dificultando enxergar o caminho que Deus já colocou diante de nós. Veja como isso aconteceu com Elias. Ele havia vencido os profetas de Baal de maneira extraordinária, mas bastou a ameaça de Jezabel para que ele perdesse a clareza. O medo e a ansiedade se tornaram maiores do que a lembrança da vitória que Deus tinha acabado de lhe conceder. É assim também conosco. Quando a ansiedade domina, esquecemos das conquistas, deixamos de enxergar a mão de Deus agindo e começamos a acreditar que não temos saída. A ciência também confirma isso. Estudos sobre ansiedade mostram que, quando estamos em estado de preocupação constante, nosso cérebro libera hormônios como o cortisol em excesso. Isso altera nossa capacidade de raciocinar, prejudica a memória, bloqueia a criatividade e reduz nossa habilidade de tomar decisões com sabedoria. Ou seja, a ansiedade literalmente nos paralisa diante da vida. E o que acontece então? Nossas metas ficam estagnadas. O desenvolvimento pessoal é interrompido porque não conseguimos agir com clareza. Projetos que deveriam ser iniciados são adiados. Sonhos que Deus colocou em nosso coração acabam sufocados pelo medo do que pode dar errado. A ansiedade nos prende no "e se"? E se não der certo? E se eu fracassar? E se as pessoas me criticarem? E com isso, deixamos de dar passos de fé. A falta de clareza mental é um dos maiores inimigos do crescimento. Uma mente ansiosa não consegue se organizar, não consegue definir prioridades, não consegue enxergar o que é essencial. É por isso que tantos vivem apagando incêndios, correndo de um lado para o outro, mas sem avançar no que realmente importa. Mas aqui está a chave. Quando entregamos nossa ansiedade a Deus, Ele nos dá clareza. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus funciona como um filtro para a mente. Ela organiza o caos interior e nos ajuda a enxergar com nitidez aquilo que antes parecia confuso. A ansiedade é como um freio invisível, mas a fé é como um combustível que nos impulsiona para a frente. Quando escolhemos confiar em Deus, em vez de alimentar o medo, abrimos espaço para que Ele nos dê direção, estratégia e clareza para caminhar. Durante nossa conversa,
Vamos falar de práticas espirituais e gatilhos mentais que vão caminhar junto e colaborar para a sua evolução. E vamos também seguir algumas orientações de cura e gestão dos pensamentos. Não deixar que todos os pensamentos dominem você. Ele sugere duvidar, criticar e determinar. Duvidar de um pensamento ansioso. Será que isso vai acontecer como eu imagino? Criticar? Esse pensamento está me ajudando ou me prejudicando? E determinar, não vou deixar isso me paralisar. Vou focar no que posso fazer agora. Essa estrutura permite você pegar o pensamento, examinar, escolher resposta. Essa técnica aparece em falas dele sobre não ser escravo do pensamento, desacelerar a mente, viver no presente. Ele enfatiza a importância de sair da aceleração mental, uma tarefa de cada vez, menos multitarefa, mais atenção plena, mindfulness, estar consciente das próprias emoções. Ele sugere práticas simples como parar um momento, respirar, observar seus pensamentos como se fossem nuvens que passam, sem se apegar. Cure não deixa de lado o quanto o corpo influencia a mente. Boas noites de sono, alimentação equilibrada, atividade física regular. Ele fala que esses hábitos não são luxos, mas alicerces para diminuir a vulnerabilidade à ansiedade, entender seus limites, aceitar suas fragilidades, não tentar se comparar com os outros ou se pressionar a ser perfeito. Ele ressalta que uma mente que não se conhece, que vive na crítica constante de si mesma, sofre mais. Aceitar quem sou, com virtudes e defeitos, cria uma segurança emocional que ajuda a lidar com o peso do amanhã. Perdão. Embora não seja algo exclusivo dele, Cure inclui a ideia de perdoar como libertador, deixar ir ofensas, mágoas, frustrações que ficam retidas no passado e que alimentam um ciclo de ansiedade quando evocadas repetidamente. É bonito ver como ciência e fé se encontram. Deus nos criou com um cérebro maravilhoso, mas também nos deixou instruções na palavra sobre como viver em paz. Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou", João 14:27. Essa paz age não só no coração espiritual, mas também no físico, regulando nossas emoções e até os processos cerebrais. Quero encerrar esse vídeo te lembrando de algo importante: cuidar da mente. Das emoções e do coração à luz da palavra de Deus é uma jornada diária e não precisa ser feita sozinho. Aqui, nesse canal, você sempre vai encontrar mensagens que fortalecem a fé, trazem clareza para a vida emocional e ajudam no seu crescimento pessoal e espiritual. Se esse conteúdo falou com você, eu te convido de coração a curtir esse vídeo, porque isso mostra para o YouTube que essa mensagem é relevante e ajuda a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir. Compartilhe com alguém que você ama, porque às vezes uma palavra pode transformar um dia inteiro ou até mudar uma vida. E não esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho para continuar recebendo cada novo conteúdo que preparamos com tanto cuidado. A cada vídeo, vamos juntos aprendendo a lidar melhor com as emoções, encontrando respostas na Bíblia e crescendo em sabedoria. Isso vai impactar não só sua vida espiritual, mas também a forma como você lida com os desafios do dia a dia. Então, vem caminhar com a gente. Sua jornada de transformação continua aqui.